Olá, internauta do Jornal dos Concursos, você minha amiga, você meu amigo, seja bem-vindo. Eu sou o seu professor Rodney Danca, seu professor de informática. Bem, nós estamos aqui já no Jornal dos Concursos apresentando várias dicas, várias videoaulas super importantes, super atualizadas para sua prova de concurso público ou até para sua prova de seleção. Então antes de começar a falar do Excel, que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as funções, eu vou falar um pouquinho da função máxima e da função mínima. Antes de falar disso, eu vou pedir até um minuto aqui da produção que está fazendo o site para eu passar uma dica super valiosa para você. Bem, como que a gente estuda informática, né? Você sabe que também sou professor de cursinho, sou professor há mais de 10 anos, né? E eu também já passei em provas de... eu fiz várias provas de concurso público, eu sou também servidor público, e eu tive que me deparar com algumas metodologias ou com alguns critérios de estudar. E eu sei que a informática, de vez em quando, é a nossa pedra no sapato para poder fazer uma boa prova, né? A informática hoje tem se constituído numa barreira para a gente poder passar no concurso público. Bem, eu vou dar uma dica que eu acabei desenvolvendo, mas não é nada de novo, mas eu acabei aprimorando essa dica, ou eu acho que essa dica é muito legal para você mandar bem na sua prova. Mesmo que ela seja de informática, não é muito produtivo você estudar informática com o computador ao lado. Olha o que eu estou falando, né? Parece que eu estou contrapondo as regras da informática, mas não é muito produtivo. O que eu quero que você faça aqui no Jornal dos Concursos? Você e eu, só eu e você, sem ninguém mais ouvir. E a produção não está nem ouvindo o que eu estou falando, porque eu devia entrar na aula de informática, mas estou dando essa dica que eu acho que é o que vale mais. É assim, pega um caderninho, pega aquelas folhas de fichário e toda aula de informática vai anotando, vai escrevendo, vai pegando o que está no nosso slide que a gente coloca para você, vai fazendo os desenhinhos, as anotações que eu vou colocando aqui junto com vocês, vai transpondo da forma que você quiser, essas anotações, esses desenhos no seu caderninho. Cada videoaula você anota e pega esse material que você anotou e procure estudar sempre. Você que vai para o serviço, você que pega metrô, você que pega ônibus, você que tem 5 minutos de almoço, 10 minutos que está sobrando o seu almoço. Leia. Crie esse hábito de ler o que você escreveu. Isso vai ser o ouro da sua aprovação. Confie em mim, de 1 mês, 2 meses você fazendo, utilizando essa metodologia, assistindo nossas aulas aqui no Jornal dos Concursos, anotando no caderninho e fazendo a leitura diariamente do conteúdo assistido. Eu tenho certeza que você vai mandar bem. Olha, eu fiz isso, eu consegui passar. É claro que às vezes é um pouco difícil anotar, eu não entendo, mas vá fazendo isso. Crie essa sistemática, crie essa rotina de anotar as aulas aqui do Jornal do Concurso. Seu material, vai estar show de bola, hein? Muito melhor que várias apostilas que tem por aí. Mas vamos à aula agora, Bem, tem meu endereço aí de internet, tem algumas coisinhas lá no meu site, professoridancas.com.br, tá aí meu Facebook, Professor Idancas, e tem meu Twitter, né, Prof. Dancas. Qualquer coisa é só me seguir, qualquer coisa é só curtir e compartilhar. Vamos falar um pouquinho aí do Excel, né? Vamos falar sobre as funções. Geralmente, as funções são cobradas em provas de concurso público e também são cobradas em seleções de emprego, né? Quando você vai para uma entrevista, normalmente vai ter um teste para você fazer uma redação, onde vai ser avaliado se você sabe ter uma letra bonita, sabe escrever bem a língua portuguesa, utiliza das pontuações, colocações pronominais corretamente. Isso acontece. Às vezes também eles perguntam sobre o Excel, principalmente sobre o Excel, se você sabe utilizar bem uma fórmula, sabe usar bem uma função, se você conhece o que é geral no Excel. No concurso público, função cai. Em seleção de emprego, às vezes esse assunto é cobrado. Então, o que a gente tem observado aí é a função máximo e a função mínimo, sempre presente em prova. Então, sobre as funções, né? O que você não pode esquecer? Que falou de função, né? Falou de funções, você tem que ter algumas regrinhas. A principal regrinha é que toda função deve começar sempre com o sinal de igual. Isso aqui é um detalhe super importante. Qualquer função deve preceder o sinal de igual.
Então é igual e o nome da função, abre parêntese, coloco lá o argumento, fecha o parêntese. Essa é a estrutura de uma função. Vamos a ela. O que são funções, então, no Excel, né? Então, um conceito bem simples, né? São as fórmulas pré-definidas, então eu não vou escrever algo que eu não sei, eu vou escrever algo que já está determinado no Excel, ok? Que serve para, são fórmulas pré-definidas que efetuam cálculos usando valores específicos, valores de célula, valores contidos nas células que você estiver selecionando. Então, esses valores específicos, geralmente são os valores contidos nas células selecionadas, né? Que são chamadas de argumentos. Então preste atenção aqui, ó, estou grifando aqui o nosso slide para falar que os argumentos são as células selecionadas em uma determinada ordem ou estrutura. Detalhe, as funções podem ser usadas para executar tanto os cálculos mais simples no Excel, como uma soma, até cálculos um pouquinho mais complexos, como uma média, né? Se eu quero encontrar uma média, eu não preciso ficar somando todas as células. Eu escrevo lá igual média e coloco lá o argumento. Vamos analisar, então, a função máximo, né? Então, a estrutura da função. Então, a gente vai analisar agora a função máxima e depois a função mínimo, ok? Então, duas funções nesse módulo de aula aqui no Jornal dos Concursos. Bem, a função máxima, né? Então a gente observa que a função máxima, ela tem a estrutura, ela tem lá o sinal de igual, então ela precede do sinal de igual, ela tem um nome, porque toda função tem um nome, e nós encontramos nessa partezinha aqui que nós chamamos de argumento. Estou escrevendo aqui no slide para você anotar no seu caderno. Então, três partes distintas, essa é a regra, né? A estrutura de uma função começa com o sinal de igual, seguido do nome da função, um parêntese de abertura, que nós estamos vendo aqui, deixa eu dar um destaque para você, ó, o parêntese de abertura, o argumento da função, A1, né, que a gente está vendo aqui, A3, então são as células selecionadas, com separadores, e um parêntese de fechamento, parêntese de fechamento está aqui, ok? Então essa é a estrutura básica. E como essa função opera, né? Como que ela executa esses cálculos? Vamos a ela. Eu fiz um recorte, você está vendo aí no slide, de uma planilha de cálculo. E vamos usar a função máxima. O que a função máxima ela faz, né? A função máxima eu vou escrever. Ela retorna, se quiser escrever comigo, pode escrever junto, ó. Ela retorna o maior valor numérico de seu argumento. Nossa, ficou assim muito difícil entender. Ela retorna o maior valor numérico de seu argumento. Está muito difícil, professor. Dá para você deixar mais fácil? Claro, claro. Então vamos olhar. Ó, vamos olhar essa função. Então a gente tem aqui uma estrutura de uma tabelinha, ok? E a função máxima. Tem lá o sinal de igual, máximo A1, 2 pontos, A3. Uma coisa importante, ó, deixa eu chamar sua atenção aqui, ó. Encontrou dois pontos dentro de um argumento, você vai fazer uma setinha, igual eu estou fazendo, e vai escrever até. Essa aqui é a super dica. Então, eu vou pegar a função máxima de A1, então eu vou ler de A1 até A3. Então, vamos lá, A1 está aqui, não está? Ó, A1 está aqui. E vou até A3. Onde que está A3? A3 está aqui. Então, eu vou de A1 até A3. Então, esse aqui é o conjunto de números que eu preciso considerar para a função máxima. O que a função máxima vai fazer? Vai retornar o maior valor numérico, de A1 até A3. Quais são esses números? 2, 1 e menos 2. Ok? Então, dessa relação de números, de onde eu busquei essa relação de números? Desse argumento aqui. Desse argumento, de A1 até A3. Então, de A1 até A3, 2, menos 1 e 2 são os argumentos, são os números encontrados no argumento. Qual que é o maior valor numérico desse conjunto? 2. Então, a resposta vai ser 2. Essa é a resposta que você vai ter que encontrar lá na sua provinha, né? Lá na prova de concurso público, na sua prova lá, na sua seleção. Tá certo? Entendeu? Entendeu?
Tranquilo, né? Tranquilo. Podemos dar um exemplo de prova? Vamos dar um exemplo de prova. Então aqui, exatamente como cai na prova, tá? Isso aqui é uma questão de prova. Então até agora eu dei teoria, agora eu vou dar uma questãozinha de prova. É exatamente assim. Então considere a planilha ao lado do Excel em sua instalação padrão. Qual o valor encontrado na célula D1? Preste atenção, na célula D1, caso seja digitada a função igual ao máximo a 1, 2 pontos a 3. O que pode chamar sua atenção é essa expressão que nós estamos destacando aqui, ó, D1, célula D1. Onde que está a célula D1 se eu não consigo ver na questão de prova? Ah, eu nem preciso vê-la. Ela está aqui, né? Eu estou desenhando com você. Ela está aqui, ó, aqui ao lado. Mas ela é importante? Não, ela não é importante. Ele apenas diz que na célula D1 eu vou digitar igual máximo, é isso que está escrito lá, né? É isso que está na prova, máximo a 1, 2 pontos a 3. Aí é tranquilo, aí é tranquilo. Em D1 eu vou encontrar um resultado. Bem, encontrou 2 pontos, né? Você faz a flechinha e escreve até. Aí eu consigo encontrar o conjunto de valores, de A1 até A3. Então, esse conjunto aqui, a gente já havia feito isso no slide passado. Então, os números que nós temos é 2, 1 e menos 2. Esse é o conjunto de números. Só que a função máxima ela vai fazer o quê? Ela vai retornar o maior valor numérico. Qual o maior valor numérico? Número 2. Ah, entendi. Então, a resposta para esse exercício é a letra C, tranquilão. Então, nós vimos agora um exercício real de prova. Legal, professor, gostei. Tem mais? Tem. Vamos falar um pouquinho da função mínima? Legal, vamos fazer uma função mínima. Então, o que a função mínima faz? Ela retorna, vou escrever junto com vocês, ela retorna o menor valor. Deixa eu escrever bonitinho aqui. Espera só um minutinho. Vou escrever bonitinho. Ela retorna o menor valor numérico. Do quê? De seu argumento. Nossa, teoria, né? Teoria pura, né? Do seu argumento. Legal. Agora, o que eu tenho que analisar numa função? Olha, encontrei o sinal de igual, encontrei o nome da função e aqui, gente, ó, encontrei o seu argumento. Detalhe importante, quando você analisar um argumento, detalhe importante, tentem localizar esses 2 pontos. Encontrou os 2 pontos, você vai escrever assim, vai fazer a flechinha e vai escrever até. Legal. Então, o argumento a ser considerado é de A1 até A3. Ah, então é esse conjunto aqui que eu estou selecionando. Ah, entendi, professor. Então, o conjunto desse argumento ele é composto do número 2, 1 e menos 2. Legal, esse é o conjunto. Bem, o que eu quero? Eu quero o menor valor numérico. Então, qual é o menor valor numérico entre o número 2, 1 e menos 2? Ah, o menor valor numérico é o menos 2. É o menos 2 que você está procurando como resposta de prova. Ok? Como que essa teoria cai em prova? Está aqui o exercício de prova. Exatamente assim. A gente considera a planilha, vem assim, considere a planilha ao lado do Excel em sua instalação padrão. Qual o valor encontrado na célula D1 caso seja digitada a função igual mínimo a 1, 2 pontos a 3? Aqui é tranquilo. Preciso ver a célula D1? Não, eu não preciso ver. Então, eu não vou perder tempo em procurar lá na figura de prova onde que está na célula D1. O que eu preciso saber é que em D1 foi digitada a função mínimo, igual mínimo, né? Mínimo a 1, 2 pontos a 3, ok? Bem, encontrei 2 pontos, eu sempre faço flechinha e escrevo até, porque esse aqui é o argumento. Então, eu vou de A1 até A3. Aí eu fecho o retângulo aqui. Ah, já encontrei os números. Os números são 2, 1 e menos 2. Esse é o conjunto numérico. O que a função mínima ela faz no Excel? Ela retorna, ela apresenta o menor valor numérico do conjunto selecionado, do seu argumento. Qual que é o menor número selecionado? Ah, o menor número desse conjunto, né, que vai ser selecionado, é o menos 2. Tem menos 2? Tem. É a letra A. Ok? A letrinha A. Então, super fácil, super tranquilo. Então, a gente apresentou aqui para vocês
as duas funções mais sempre cobradas em provas de concurso público aí. Espero que você tenha gostado, tenha apreciado essa aula. Foi um pouquinho rápida, mas ela abordou 2 pontos sempre cobrados aí, como já disse, nas provinhas aí. Muita atenção na função máximo, muita atenção na função mínimo. Procure fazer essas questões sempre escrevendo. Não tenta fazer de cabeça não na hora da prova, porque a gente costuma errar. Então coloca lá, encontrei sinal de mais, encontrei o nome da função, encontrei o argumento, encontrei 2 pontos, eu coloco a flechinha, escrevo até, eu faço a seleção do argumento, apresentando os números. Ok, gente? Então eu espero que você tenha gostado. Nós temos outras videoaulas aqui na informática, é só você procurar o assunto que mais te interessa e a gente aí passa as dicas, passa as aulas para vocês, ok? Minha amiga, um forte abraço, meu amigo, um forte abraço, bons estudos, qualquer coisa, passe e-mail aqui para o Jornal dos Concursos, passe e-mail para mim que a gente está aqui para ajudá-los. Forte abraço.